minha boca parece que foi no automático. E eu aceitei e confessei Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha vida. E uma coisa eu posso dizer para todos os jovens que aqui estão, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Não há nada nessa vida que seja melhor do que a presença de Jesus em nossas vidas. O mundo nos oferece tantas coisas, o mundo tem tantas coisas para oferecer, mas todas essas coisas nos levam a caminhos tortuosos e a caminho da perdição. Meus irmãos, abram vossas Bíblias no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. A partir do versículo 1 em diante. Jeremias, capítulo 18. Passamos ali. O Senhor Deus me disse: desça até a casa onde fazem vasos de barro, e lá eu lhe darei a minha mensagem. Então eu fui e encontrei um oleiro trabalhando com barro sobre a roda de madeira. Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro conforme queria. Aí o Senhor me disse: será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro faz com o barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Eu, o Senhor, é quem está falando. Glória a Deus. Meus irmãos, o livro do profeta Jeremias é um livro ao qual vemos que Deus ele vai escolher um homem ainda em sua juventude, ou por que não dizer ainda mesmo que ele havesse de existir, para uma grande obra. Hoje, culto de jovens, certo? Culto de jovens, um culto a qual todo culto, irmão, Deus ele é a direção e é o centro, mas o culto de jovens tem como tema os próprios jovens. E Deus propôs em meu coração esta palavra, a qual se encontra em Jeremias. Se nós formos olharmos no capítulo 1 do livro do profeta Jeremias, vemos um pouco de quem ele era. Jeremias era natural de Anatote, uma das cidades que ficava ali sobre a tribo de Benjamim. Vemos que Jeremias era de família sacerdotal, filho de Euquias. Então vemos que no capítulo 1, Deus faz o chamado para com o profeta. E vamos ver, meus irmãos, que Deus, os demais versículos ainda no capítulo 1 vai dizer que antes mesmo que houvesse de existir, Ele o escolheu e o santificou como profeta para as nações. Antes mesmo que ele se formasse no ventre da sua mãe, Deus o já tinha escolhido. E aí, meus irmãos, eu gostaria de fazer uma comparação. Vemos que atualmente o mundo tem cerca de 8,7 bilhões de pessoas no mundo. Se pararmos para ver, meus irmãos, são muitas pessoas a qual nós não podemos contar. Mas Deus ele conhece cada um e sabe cada coração.
pois os olhos do Senhor estão sobre a terra para contemplar todas as coisas, sendo boas e más. E Deus, Ele conhece o meu e o teu coração. Então vemos, meus irmãos, que agora Deus, Ele faz o chamado, mas Jeremias, ele se recusa por acreditar que era novo demais para cumprir com a obra que Deus, Ele tinha para a sua vida, por acreditar que ele era novo demais para cumprir com o chamado de Deus em sua vida. E isso, meus irmãos, não é de se olhar e até mesmo reclamar com Jeremias, pois ele era um jovem, e sabemos que o chamado e o propósito de Deus, muitas vezes ele pesa sobre a vida de qualquer um, sendo jovem, sendo criança ou sendo velho. Vemos que no capítulo 4 de Êxodo, no versículo 10, Moisés, ele se questiona a Deus por ser pesado de línguas e não queria falar, pois ele não sabia se expressar, mas Deus, ele tinha compromisso com Moisés, e Deus, ele sabia como usar. Então vemos que assim que Moisés olha para Deus e diz: Senhor, mas eu não posso, porque eu não sei falar. Deus olha para Moisés e diz: quem foi que deu a boca ao homem, Moisés? Quem foi que fez o mudo não falar? Sabe o que eu entendo com esta palavra, meus irmãos? Se Deus quisesse, a humanidade não falaria, não tocaria e não se mexeria, mas Ele nos fez com a boca e com a nossa voz. E Deus, Ele quer nos usar. Ele quer usar aquilo que nós temos de melhor, usar para a sua glória e usar conforme a sua vontade. Então vemos que o diálogo do profeta Jeremias foi semelhante, ou até mesmo um pouco semelhante ao que Moisés falou. Mas Deus, ele tinha um compromisso com ele, o compromisso a qual era de fazê-lo alertar a nação de Judá, a nação de Israel, a qual, se nós formos olhar na Bíblia, estava vivendo um período de decadência, um período terrível, a qual muitos estavam apostatando de sua fé, abandonando a Deus para viver conforme os seus desejos e presos em idolatria e imoralidade. Então vemos que Deus, ele levanta este jovem para poder proclamar a sua palavra, para que o povo que estava longe dos caminhos do Senhor e seus pensamentos estavam distantes, para que eles pudessem voltar-se para Deus. E meus irmãos, se olharmos conforme a Bíblia, vamos ver que não foi nada fácil para este homem, para este jovem, proclamar a palavra do Senhor naquele tempo. Não foi nada fácil anunciar a palavra do Senhor. Houve muito sofrimento, houve muita dor, mas aí, meu irmão, é que vai entrar. Nós que servimos ao Senhor, sabemos que nossa vida, ela é passageira aqui. Então somente as dores que nós vivemos, que passamos e presenciamos, também é da mesma forma, pois sabemos que se nós somos servos de Cristo, também devemos ser participantes de suas dores, não somente de momentos alegres, mas sim através da dor e do sofrimento. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que ele se gloriava e se alegrava das suas tribulações, porque assim o poder de Deus se aperfeiçoava, mesmo em meio à sua fraqueza, em meio ao sofrimento e à dor, meus irmãos, que nós reconhecemos e muitas vezes estamos cada vez mais próximos da presença do Senhor, porque a dor é aquela que faz revelar realmente se o homem ele busca verdadeiramente a Deus ou não. Se em meio à dor você vai murmurar, vai reclamar ou vai até mesmo questionar a Deus, mas não. Quero logo deixar aqui claro que Jeremias, sim, ele se questionou, mas ele permaneceu cumprindo com a vontade do Senhor em sua vida. Vemos que o profeta ele tem duas visões. A Bíblia vai nos dizendo no capítulo 1 que agora Jeremias ele tem uma visão com uma vara de amendoeira, uma das árvores a qual nascia antecipadamente a primavera. Vemos que essa árvore ela produzia os seus frutos antecipadamente do que as folhas. A fruta ela nascia primeiro antecipadamente, depois as suas folhas iriam crescendo. Por que isso, meus irmãos?
Deus estava velando para que o fruto da pregação, da mensagem de Jeremias, e para que a sua vontade se cumprisse. Para que a sua vontade se cumprisse. Então vemos que o profeta agora ele tem uma segunda visão do caldeirão, a qual estava se derramando à beira do norte, pois havia uma nação que iria dizimar, uma nação que havia de pegar e levar em cativeiro a nação de Judá, os israelitas, a nação de Israel. Vemos, meus irmãos, que através da consequência do erro e do pecado, Deus ele permitiu que aquele povo sofresse tamanha aflição. Mas também vamos ver que Jeremias, mesmo não tendo nada a ver com aquela situação, foi participante da dor do seu povo. Então, meus irmãos, vemos que no capítulo 2, o profeta ele já começa a profetizar, e uma das suas primeiras profecias é em relação à saudade que Deus estava do povo, de quando o povo era fiel a Ele, de quando o povo estava fiel na presença do Senhor. Então vemos que no capítulo 2, Jeremias ele profetiza ali a sua primeira profecia. No capítulo 3, da mesma forma, vemos que Deus, meus irmãos, ele vai fazer uma comparação com o seu povo que estava longe da presença dele. A comparação que Deus faz com aquele povo é compará-los com uma mulher infiel, ou em outras traduções, compará-los com uma prostituta. Uma comparação muito pesada, meus irmãos, para com aquele povo. E vemos que no capítulo 4, Jeremias agora ele sente o peso do chamado que Deus teve para a vida dele. E agora, Jeremias ele chora. E aqui nós vemos uma das características deste homem de Deus. O profeta Jeremias é muitas vezes conhecido na Bíblia como o profeta chorão, ou o profeta das lamentações. Vemos, meus irmãos, que ao longo da Bíblia, Jeremias ele era levantado e as suas profecias não eram profecias fáceis de ser aceitadas, não eram profecias fáceis de ser ouvidas, pois eram profecias de correção, profecias a qual entrava dentro do coração do homem e ali penetrava e o confrontava. Então vemos que inúmeras vezes as suas profecias foram rejeitadas e muitas vezes ele foi considerado como cruel por conta das suas profecias. Mas vemos que Jeremias, nos momentos a qual ele estava com Deus, nos momentos que ele estava no secreto com Deus, Jeremias ele não estava orando para que Deus destruísse o povo ou para que o povo fosse realmente levado. Jeremias ele clamava pelo seu povo. Jeremias ele chorava. Sabe por que isso? Porque uma das funções de Jeremias, por ser de família sacerdotal, era a função de interceder, ou seja, Jeremias ele estava intercedendo pelo seu povo. Mas se nós formos olhar essas duas comparações, vamos ver em palavras, na mensagem que Deus mandava a Jeremias, ele confrontava o povo, ele não deixava de falar a verdade, mas no secreto ele não deixava de orar e clamar. E isso, meus irmãos, trazendo para a nossa vida nos dias de hoje, tem se tornado algo muito complicado. Quantas vezes em nossas orações nós estamos orando mal a Deus, pedindo coisas negativas para aqueles que estão lá fora, para aqueles que não conhecem o Evangelho. Ó Jesus, chega ali, se possível mata, Senhor, meu Deus, meu Pai, se ele não se converter, se ele não aceitar a Ti como único suficiente Salvador. Mas, meus irmãos, devemos estar fazendo diferente, devemos ter olhar de misericórdia, assim como esse homem teve, que ele queria, a palavra que podemos dizer, ele queria que a sua alma fosse como um rio, para que ele pudesse chorar noite e dia pelo seu povo. Vemos, meus irmãos, que Jeremias não era aquele que em público ele chorava, clamava, ou estava sendo amigo daquele povo. Não, mas no secreto era que ele orava, clamava. Aí está a diferença. Muitos estão no nosso meio, fisicamente, falam que são nossos amigos, oram, dizem que estão ao nosso lado, mas onde está no secreto, as suas palavras é totalmente ao contrário. Então vemos que o caso deste profeta
era de clamar. O Jeremias ele profetizava, mas a única coisa que ele queria era ver o seu povo se voltando para o Senhor. E aqui no capítulo onde nós lemos, no número 18, vemos que Deus, no capítulo 18, Deus ele vai fazer uma comparação para a qual o povo que se chama pelo seu nome. Deus vai comparar o povo com um vaso de barro. Meus irmãos, muitas vezes eu olhando este capítulo, esse versículo do livro de Jeremias, no capítulo 18, vamos ver que há um processo para a fabricação do barro. E vamos ver que esse processo, meus irmãos, se encaixa muito com a nossa vida para com Deus. Meus irmãos, o capítulo número 18 vai nos dizer que Jeremias ele desce até a casa do oleiro. Jeremias ele vai descer até a casa do oleiro. E ali Deus manda que ele veja o oleiro trabalhar, pois ali ele daria a mensagem. E ali, meus irmãos, eu pesquisando sobre esse texto, folheando e fazendo pesquisa no YouTube, vi que a fabricação de um vaso de barro naquela época havia alguns processos até aquele vaso ser pronto. Vemos que o primeiro processo para a fabricação de um vaso de barro era justamente o oleiro. Ele sairia e iria até o lamaçal e ele pegaria o vaso. Primeiro processo, o oleiro ele iria até o lamaçal, pegaria o vaso, pegaria o barro com as suas próprias mãos e ali ele levaria. Só que vamos ver, meus irmãos, que o oleiro, nesse processo de trabalho, ele sabia e ele sabe a quantidade exata de barro a qual ele deve usar para a construção de um vaso. Ele sabe o barro a qual ele escolheu, ele sabe de onde ele pegou e de onde ele tirou o barro. E ali, meus irmãos, há um segundo processo. E nesse segundo processo, o barro ele é posto no chão e ali ele é pisado pelo oleiro. Neste processo, meus irmãos, é um processo um pouco mais complicado, porque ali o oleiro ele tem que remover cada grão, cada pedra, cada raiz que venha impedir a construção do vaso e a formação do vaso. E para que ele possa fazer isso, ele vai pegar o barro, ele vai pôr no chão e ali ele vai pisar, pisar e pisar, até que as propriedades que estão ali naquele barro sejam retiradas. E ali, quando ele é retirado, agora ele vai para um outro processo. E que processo é esse? O processo de formação e fabricação do vaso. Então vemos, meus irmãos, que o oleiro vai levar o barro até uma espécie de roda e ali ele vai começar a trabalhar. Vemos que quando o oleiro ele começa a trabalhar, há um pedal e ainda com seus pés ele começa a pedalar e aquela roda começa a girar e ali ele põe o barro. Só que vamos ver que durante esse processo o oleiro ele não vai pegar o barro e vai começar a trabalhar com ele de fora para dentro, mas ele começa de dentro para fora. Por que isso, meu irmão? Porque a partir do momento que o oleiro vai pegar o vaso, se ele começar a trabalhar de dentro, de fora para dentro, o vaso não vai ter espaço, não vai ter abertura para que ele possa ser enchido, ou para que algo possa ser colocado nele, para que o oleiro possa utilizá-lo. Porque o vaso apenas tem aparência por fora, mas o seu exterior está tampado, o que impede que o oleiro ele possa trabalhar, impede que o oleiro possa fazer a obra na vida dele. Então vemos, meus irmãos, que a partir do momento que o oleiro ele pega o vaso, aleluia, ele começa a fazer o processo de dentro para fora, e ali naquele processo ele começa a dar formação ao vaso, ele começa a moldar o vaso conforme a sua vontade. Não importa o tamanho ou a cor, o oleiro ele pode fazer um vaso pequeno ou um vaso mais escuro, um vaso mais grosso. O
por um vaso mais espaçoso. Mas o oleiro ele não está se preocupando com o tamanho, ou com a largura, ou com a aparência do vaso, mas se o vaso vai ter utilidade para que ele possa encher. Se o vaso vai poder ter utilidade para que o oleiro possa trabalhar e usá-lo para a sua obra, usá-lo conforme a sua vontade. Sabe o que é isso, meus irmãos? O processo de transformação na nossa vida, o processo de transformação na vida do crente, ele não deve começar de fora para dentro, mas de dentro para fora. Porque é através desse processo que vemos que o oleiro está trabalhando. É assim que a nossa vida ela é transformada, porque por mais que a nossa aparência não seja agradável em meio ao olhar humano, mas o nosso exterior está sendo moldado, transformado conforme a vontade do oleiro. E aí, meus irmãos, vamos para outro processo. Agora o vaso ele é retirado, e a partir do momento que o vaso ele é retirado, ele é posto na prateleira, e ali ele vai ficar em descanso. Um processo ao qual o barro vai se solidificando um pouco. Vemos que durante esse processo o vaso pode passar dias, meses ou semanas no processo e no silêncio. O oleiro deixou ele ali, ele está ali, e acha que talvez o oleiro não esteja vendo. Ele acha que o oleiro talvez não vai pegá-lo, não vai trabalhá-lo, mas o oleiro ele está vendo. O oleiro apenas deixou ali naquele processo para que ele pudesse descansar, para que ele pudesse amadurecer um pouco mais, para que ele pudesse ter mais uma firmeza, para que o oleiro ele pudesse em breve trabalhar com ele. Então vemos, meus irmãos, que agora há um outro processo, e esse é o último. O oleiro ele vai pegar um lugar como fosse um grande caldeirão, e ele vai pôr os vasos de barro ainda no processo que ele estava no descanso. E a partir daquele momento, o vaso ele não vai ser assim rapidamente usado, mas o vaso ele, primeiramente tem que ser passado no fogo. É necessário que o vaso ele seja provado no fogo, para que assim ele possa ter a firmeza e a rigidez para poder ser usado nas mãos do oleiro. Mas, irmão Luiz, você está querendo dizer o que com esta mensagem? Qual foi o primeiro processo que o oleiro fez para poder a construção do vaso, para que ele pudesse usar? Ele foi e ele escolheu. A palavra de Deus vai nos dizer que não fomos nós que escolhemos a Deus, mas sim Ele nos escolheu. O salmista no Salmo 40 vai nos dizer que esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu meu clamor, e Ele me tirou de um charco de lodo. Vemos, meus irmãos, que o primeiro processo é o oleiro indo até o vaso e ele resgatando. O oleiro ele conhece o barro, ele sabe que há muitas coisas que precisam ser mudadas, que necessitam ser transformadas, mas o oleiro ele sabe o barro e a quantidade certa a quem está pegando, e ele sabe que aquele barro vai passar por um processo, mas no final desse processo ele se tornará um vaso de valor, um vaso que será usado para a honra e a glória do oleiro. Vemos, meus irmãos, o segundo processo, o vaso ele está passando por um processo de pisagem. O barro ele está nos pés, o oleiro ele está pisando e retirando as coisas que necessitam ser retiradas, raízes, pedras. Vemos, meus irmãos, que o barro ele está nos pés do oleiro. Muitas vezes, meus irmãos, encontramos em situações a quais Deus ele está nos provando. Às vezes achamos que Deus ele está pesando muito forte sobre a nossa vida, mas se nós pararmos para analisar, vemos que é um processo de Deus para com a nossa vida, o processo a qual Ele nos faz, para que assim podemos estar amadurecidos na sua presença. O barro ele estava sendo pisado, mas ele estava nos pés do oleiro. Essa é a diferença. O vaso ele estava sendo esmagado, estava se sentindo esmagado, mas ele estava nos pés do oleiro. O barro poderia estar fraco, enfraquecido, até mesmo espalhado, destronado, mas ele estava nos pés do oleiro. Ainda, meus irmãos, que nós estejamos tão fracos, que ainda que a nossa carne queira desistir,
que o nosso eu queira parar, que às vezes nós olhamos e pensamos, meu Deus, eu não aguento mais, estou desfrutado. Mas nós estamos nos pés do Rei. Nós estamos nos pés de Jesus. E ainda que nos encontramos desta forma, Jesus, Ele nos conhece. E Ele está trabalhando. Ele pisando e retirando aquilo que necessita ser retirado. Ele pisando e retirando o orgulho, retirando a inveja, retirando os pensamentos maus, retirando tudo aquilo que te afasta da presença dEle, retirando tudo aquilo que te torna para longe da presença do Senhor. Então nós vemos que Deus iria fazer não somente assim com o seu povo, para que seu povo se voltasse para Ele. Aí olhamos para o outro processo, a formação. O oleiro ele começa a nos mudar de dentro para fora. Uma transformação a qual não é fácil, a qual as mãos do oleiro estão sobre nós, dando a forma, dando o modelo. Não importa a aparência, mas sim a utilidade e se o vaso vai estar disponível para poder ser usado. Vemos, meus irmãos, que hoje em dia muitos querem ter nome, muitos têm desejo de pregar o Evangelho em inúmeros lugares, mas não começa tão somente pregando dentro da sua casa, não começa tão somente vivendo o Evangelho para a sua família, não começa tão somente vivendo a palavra do Senhor dentro do seu lar. Porque, meus irmãos, é muito fácil chegar até aqui, pegar este microfone e falar de Jesus, mas o difícil, meus irmãos, é lá fora. O difícil é servir a Deus lá fora, quando os irmãos não estão te vendo, quando a sua família não está te vendo. Jovens, quando seus pais não estão te vendo. A dificuldade da juventude neste tempo é ser fiel ao Senhor, independente das circunstâncias, porque muitas vezes nos encontramos em cenários que é escasso e difícil pregar o Evangelho, sendo na escola, em um curso ou em uma faculdade, onde este mundo se encontra com ideologias e pensamentos contrários à palavra do Senhor, que faz os jovens questionar, que faz o jovem até mesmo pensar a quem ele está servindo. Mas através dessa mensagem vemos que Jeremias, sendo ainda um jovem escolhido por Deus, ele não se conformou com estas coisas. Vemos que na palavra do Senhor, meus irmãos, Daniel, um jovem cheio da presença de Deus, ele estava na Babilônia, estava no lugar onde não era o seu lar, mas a palavra de Deus vai nos dizer que Daniel propôs em seu coração não se contaminar com aquele lugar. Vemos, meus irmãos, que Deus não forçou a Daniel a não se contaminar com a Babilônia. Deus não forçou Daniel a não se contaminar com os manjares do rei. Não, mas Daniel tomou a atitude. Daniel propôs em seu coração: eu não vou me contaminar, eu não vou me deixar levar pelo sistema deste mundo, eu não vou me deixar levar pelas coisas desta vida. Jovens, que possamos a cada dia estar firmes na presença do Senhor, não se conformando. A palavra de Deus vai nos dizer em Romanos capítulo 2: não vos conformeis com este mundo, mas buscar a renovação do vosso entendimento. Não devemos nos conformar com esta vida. Então vemos que o profeta Jeremias, ele estava em um cenário semelhante a qual nós vivemos nesse tempo, aonde só ele estava propagando o Evangelho, falando da palavra do Senhor. Vemos, meus irmãos, que em inúmeras partes Jeremias ele começava a se questionar a Deus sobre o seu chamado. No capítulo 20 do mesmo livro, vemos que ele começa profetizando, mas depois Jeremias ele olha para Deus e se questiona: o Senhor me enganou. Jeremias não está perguntando, ele está afirmando: o Senhor me enganou. O Senhor é mais forte do que eu. Ele destruiu. Vemos que no capítulo 12, agora
O povo antes, Jeremias ele já tinha questionado a Deus inúmeras coisas. Senhor, por que os maus prosperam? Porque aquele que é mau consegue conquistar tantas coisas. Olhando para a sua vida, ele servindo a Deus, tendo a promessa de Deus, sofria mais do que aquele povo que estava sendo rebelde. Então nós vemos, meus irmãos, que logo no capítulo 12 em diante, os versículos em diante, vamos ver que Deus ele começa a fazer algumas perguntas para Jeremias. E uma delas é: Jeremias, está se cansando de correr com os homens? E se eu colocasse você para correr com cavalos? Jeremias agora está fazendo uma comparação. Deus está fazendo aqui uma comparação com Jeremias. Você se cansa, se entristece, porque os homens te fazem sofrer por conta do meu nome? E se eu te botasse para correr com um animal, será que você conseguiria ser maior que ele? Porque não eram as forças de Jeremias que o fariam vencer, mas era a presença de Deus em sua vida. Jeremias era um homem sozinho. Ele não tinha os seus pais ao seu lado. Ele não tinha um casamento, ele não tinha filhos. Ele estava só, em meio a um tempo, em meio a uma geração perversa e corrompida. Mas aí ele estava. Jeremias ele estava só, em meio aos homens, mas ele estava bem acompanhado da presença de Deus. Ainda que ele estivesse sozinho fisicamente, pela vista humana, ele estava bem acompanhado, porque Deus ele estava com ele. Aleluia, meu Deus. Glórias a Jesus. No ouvinte, ele começa a se questionar: Senhor, o Senhor me enganou. E nos demais versículos ele olha e vai dizer: Senhor, eu queria não falar para o teu nome. Ele queria propor para si mesmo: eu não falo mais no nome do Senhor. Eu vou desistir. Eu vou largar. Eu vou esquecer a promessa. Mas ainda no versículo anterior, ele já tinha olhado e pensado. E ele viu: eu quero desistir, eu quero parar. Mas Jeremias ele diz: só que quando eu quis parar, havia um fogo. As tuas palavras eram um fogo que ardia dentro do meu peito.